Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Nós estamos na sexta semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos neste evangelho de hoje a profissão de fé de Pedro. Quando Jesus pergunta aos apóstolos sobre aquela multidão que o acompanhava e buscava nele a cura e a solução de seus problemas, Jesus procura saber quem esse povo acha que ele é. E no meio de todos, apenas Pedro tem a resposta que brota do coração. Então, o Cristo, sobre quem é o Cristo, a resposta não é algo superficial, ou aquilo que outros já disseram, mas uma resposta que vem a partir de uma experiência com o Senhor. Essa é a profissão de Pedro. Tu és o Cristo, é a resposta dele. O título Cristo, ou ungido, abre e conclui o Evangelho de São Marcos. No entanto, ao mesmo tempo que Pedro dá o seu testemunho e diz, falando do coração, quem é Jesus, a sequência do Evangelho nos fala que ele repreende o Senhor, quando, explicando para eles, Jesus fala sobre o que vai acontecer, antecipando a sua morte e a sua ressurreição, e Pedro se posiciona como que querendo colocar uma barreira, ou um entrave, ou um impedimento para que isso acontecesse. Nesse momento, então, Jesus repreende Pedro e o chama de Satanás. A princípio, talvez não entendamos esta passagem, mas no próprio Evangelho, nós ouvimos a explicação de por que Jesus repreende a Pedro desta forma. O último versículo do Evangelho nos fala isso, porque os teus sentimentos não são os de Deus. Em outra tradução vai dizer, porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Ora, meus queridos, nós nos identificamos com este Evangelho ao perceber que também nós professamos a nossa fé todos os dias, cada missa que nós participamos. Professamos também a nossa fé e, às vezes, por uma experiência de vida, uma intimidade mais profunda que tivemos com o Senhor, também somos capazes de dizer quem é o Senhor Jesus para nós. Mas num curto espaço de tempo, porque o mundo nos devora, porque o mundo nos apresenta de uma forma muito doce, encantadora, aquilo que desagrada a Deus e é contrário à sua vontade, num espaço de tempo muito curto entre a experiência do Cristo e a vivência das coisas do mundo, nós muitas vezes nos opomos também à vontade de Deus. E ao invés de praticar no dia a dia aquilo que é vontade do Senhor, nós fazemos a nossa. E todas as vezes em que nós fazemos a nossa vontade, tirando Deus da nossa vida, ignorando o Senhor, sabemos que o mandamento de Deus
diz para nós amarmos a Ele acima de todas as coisas. Todas as vezes que nós ignoramos o querer de Deus para a nossa vida, para colocar em prática aquilo que são as nossas vontades, é quando nós nos perdemos e é quando o inferno é vitorioso na nossa vida. Satanás se alegra, e Satanás tem se alegrado com o comportamento de muitos de nós que se diz cristão, que está muitas vezes na igreja, professando a sua fé no Cristo, está comungando, rezando o terço, fazendo novenas, diz ser cristão, mas num espaço de tempo muito curto, ao sair da igreja ou saindo da presença de Deus, passa a viver e fazer as coisas que agradam ao inimigo de Deus e não ao Senhor. Essa é a atitude de Pedro, e por isso ele é repreendido pelo Senhor. Ora, aquele que conhece o Cristo, e o conhece não de forma teórica, mas de forma empírica, por experiência de vida, não se opõe à vontade de Deus, pelo contrário, assume aquilo que é desejo do Senhor em Jesus Cristo para cada um de nós. Então, vive as coisas de Cristo todos os dias. Então, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso testemunho do Cristo. Você tem dado testemunho do Senhor com o tipo de vida que você tem levado e diante daquilo que Deus tem pedido para você, né? Como você tem se posicionado, como você tem vivido a sua fé, o seu sim a Deus, a sua adesão ao Cristo, como você tem vivido tudo isso, porque talvez estejamos reproduzindo na nossa vida aquilo que Pedro fez com o Senhor. E esse não é o tipo de vida e de comportamento agradável aos olhos de Deus. Precisamos corrigir. E Deus nos abençoe de modo especial neste dia que está começando, para que possamos rever a nossa vida e, se houver necessidade de mudar, para testemunhar o Senhor todos os dias, com a nossa vida, com o nosso falar, com tudo. Testemunhar o Senhor todos os dias. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.